Olá, aluno do nono ano, espero que você esteja bem. A nossa videoaula de hoje é sobre as atividades de sondagem dos assuntos que nós estamos vendo aí durante a quarentena. Então, vocês vão estar percebendo que é cerca de 4 a 5 questões sobre cada assunto que nós vimos aí ao longo desse período em que a gente está distante um pouquinho, né? Então, cada um deles está relacionado a um item que nós já vimos. Vocês vão estar entregando essas atividades no dia 13 de julho. E de preferência fazendo, desenvolvendo essas atividades no dia da nossa aula, para que vocês possam estar assistindo a videoaula e escrevendo, as questões, respondendo aí de uma forma bem mais fácil. E assim que vocês terminarem de fazer essas respostas, tirar a foto e me enviar pelo aplicativo, como anexo lá no item na plataforma. Tá bom? Então, dessa maneira, eu vou estar online também vou poder responder vocês de uma forma mais rápida, mais objetiva, ok? Então, cada uma delas está sendo referente a um assunto que nós já vimos aí anteriormente. As questões estão bem fáceis, tenham bastante atenção que eu vou explicar uma a uma aí como deve ser feita. Então, vamos estar começando aí pelo número 1. Número 1 aí já destacada pra gente. Então, vocês vão ver que nessa primeira parte nós vamos estar falando sobre o assunto universo e astronomia. Bem facinho aí, são questões super tranquilas de se fazer. Nesse número 1, vocês vão estar escrevendo corretamente o nome dos planetas que compõem o sistema solar, em ordem, tá, gente? Então, vocês vão seguir aqui do primeiro planeta até o último, naquela sequência de planetas que nós temos aí no sistema solar. Então, é bem facinho, só escrever o nome dos planetas aqui embaixo, tá? Então, esse foi um dos assuntos aí que nós vimos logo no início. No número 2, vocês vão diferenciar os modelos relacionados à organização do sistema solar, né? Nós temos dois modelos, o geocêntrico e o heliocêntrico. Um que foi mais aceito em um determinado período, depois foi visto que não tinha nada a ver, não era aquilo, e outro que é mais aceito, que é o que está em vigor nos nossos dias de hoje, né? Então, vocês vão diferenciar geocêntrico e heliocêntrico. Então, bem simples aí essa diferenciação. No 3, vocês vão escrever quais são as condições adequadas para a existência na vida do planeta, em um planeta. 3 dessas condições, então vocês vão listar cada uma em uma linha. Qual é a necessidade que esse planeta tem que ter, o que os seres vivos mais precisam, tem que haver nesse planeta e como a vida vai se desenvolver. Então, esses 3 itens têm que ser pensados para vocês escreverem aí essas questões. Então, 3 condições adequadas para a existência de vida em um planeta. E a número 4 vai estar falando sobre as estrelas. Então, vocês vão descrever aqui o que é uma estrela, bem objetiva. E depois, explique o motivo pelo qual classificamos as estrelas como corpos celestes luminosos. Lembrem que nós temos 2 tipos de corpos celestes, aqueles que são iluminados e aqueles que são luminosos. Vocês vão estar explicando aí por que a estrela é considerada luminosa. Então, essa primeira parte é bem tranquila aí sobre astronomia, vocês vão conseguir fazer rapidinho. A partir do número 5, nós entramos um pouquinho no nosso assunto de química. Lembrem que nós estamos vendo a introdução à química, A parte mais aplicada vocês vão estar vendo ao longo do ensino médio. Então, essa é a base para vocês poderem ver o assunto mais profundamente no ensino médio. Na número 5, nós temos a questão sobre modelos atômicos. Então, nós vimos, nas videoaulas, os 4 tipos de modelos, as diferenças entre eles. Primeiramente, o modelo de Dalton, que está relacionado à bola de bilhar. Depois, o modelo de Thomson, que é relacionado ao pudim de passas. Depois, o modelo de Rutherford, que está relacionado ao sistema solar. E depois o modelo de Bohr, que complementa o modelo de Rutherford, porque ele descobre que os elétrons saltam entre as camadas. Vou estar falando um pouquinho sobre cada modelo. O modelo de Dalton, ele se refere ao átomo como sendo uma estrutura maciça, indestrutível e indivisível. Ele compara o seu modelo a uma bola de bilhar, por isso que esse nome é o mais conhecido, Modelo da bola de bilhar, não modelo de Dalton. Depois, Thomson, complementando os assuntos relacionados de Dalton, ele complementa o seu estudo, ele percebe que o átomo, além
de ser esférico, né, ele tem uma característica que é ter energia. E essa energia ela está centralizada no átomo. Então, Thomson descobre partículas. E essas partículas são os elétrons. Por isso que Thomson imagina, né, esse átomo como sendo um pudim de passas, esférico com vários pontinhos pretos, né? E esses pontinhos pretos serão, então, os elétrons, por isso que ele dá esse nome ao modelo. Rutherford, ele segue essa sequência de estudos de modelos atômicos, pegando a ideia de Dalton e de Thomson, mas agora aprimorando, porque ele tem condições em laboratório para fazer essa aprimoração, essa melhora nos estudos. E ele identifica que o elétron, ele gira ao redor de um núcleo. E esse núcleo, ele tem uma carga, tem uma energia. Por isso que Rutherford, ele associa, né, o modelo atômico dele a um sistema solar. Porque o sistema solar não tem o Sol no centro e os planetas girando ao seu redor. Então, Rutherford faz essa comparação. O átomo tem uma carga principal no centro e os elétrons girando ao seu redor. Então, por isso que ele associa ao sistema solar. E por último, Bohr, ele faz uma complementação ao sistema de Rutherford. Bohr e Rutherford eram um aluno e professor, né? Então, um estava trabalhando sempre junto com o outro. Bohr descobre, né, tempos depois, que esse elétron que gira ao redor de um núcleo específico, ele ainda faz saltos entre as camadas. E são esses saltos que permitem a liberação de energia, que é a energia elétrica que nós usamos hoje aí para poder desenvolver todas essas atividades que nós estamos fazendo, inclusive agora, né, usando um computador, um celular, enfim, a energia de casa, enfim, todas essas atividades. Então, tudo começou com esses estudos de modelos atômicos lá há um século atrás, certo? Então, o que vocês vão fazer aí no número 5 é relacionar, ó, aqui na letra A, B, C e D. Eu tenho a fotinho dos modelos. Modelo do pudim de passas, modelo atômico atual, modelo do sistema solar e o modelo da bola de bilhar. Vocês vão relacionar esses modelos aos seus criadores, tá? Então, vocês vão colocar a letrinha aqui, entre parênteses. Depois que vocês associarem, vocês vão escolher 2 desses modelos, só 2, e explicar cada um deles. Então, quero explicar o modelo de Dalton. Escolhe, né? Escreve modelo atômico de Dalton e explica. Quero explicar o modelo de Bohr, modelo atômico de Bohr, explica. Vamos escolher só 2 e explicar o conceito desses modelos. Então, feita com atenção, essa questão é bem tranquila. Na número 6, então vocês já vão precisar aí estar com a tabela periódica, vai ajudar muito. E vão escrever aqui o que significa na tabela periódica o período e a família. Lembre que a tabela periódica ela é dividida em períodos e famílias. Os períodos são aqueles que estão na linha horizontal, né, deitado, e as famílias são aqueles que estão na linha vertical, em pé. Ao total eu tenho 7 períodos e 18 famílias. Então, vocês vão escrever o que significa o período e o que significa a família, tá? Esse é o resultado, esse é o assunto aí da questão 6. Na questão 7, aí vocês vão procurar na tabela periódica, vocês vão lá no grupo 13. O grupo, gente, pode ser chamado de família também, tá? Então, vocês vão lá na família 13, família é que tá em pé. Depois vão lá no período 14, período é o que tá deitado. E vão ver qual é o elemento que está ali. Coloquem aqui, qual é o número atômico deste elemento? Lembrem que o número atômico é aquele número que está em cima do elemento, tá? Então, vocês vão procurar lá, grupo 13, quarto período. Qual é o elemento químico? Acharam? Agora, o númerozinho que está em cima dele é a resposta. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o número atômico desse elemento. Depois que vocês descobrirem esse número atômico, tá? Podem colocar o nome do elemento e o número dele. Vocês vão fazer a distribuição eletrônica. Para fazer essa distribuição eletrônica, eu coloquei o diagrama aqui embaixo, ó, o diagrama de Linus Pauling. Então, vocês vão identificar lá. Vamos imaginar que esse elemento tenha um número 10, né, de número atômico. Aí vocês vão fazer a distribuição aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até chegar ao 10, tá? No caso aqui já deve ter passado, né? 4,
Um 6, 10. Sempre somando os expoentes, tá bom? O diagrama de distribuição já está aqui. Então, essa distribuição que vocês farão aqui no número 7, desse elemento que vocês encontraram aí na tabela periódica. É importante ter a tabela. Caso não tenham, pode dar uma pesquisada aí na internet, tabela periódica, que vai vir um modelo de tabela aí para vocês se basearem. Na número 8, vocês vão relacionar as colunas. Então, na primeira coluna eu tenho o nome das famílias que formam a tabela periódica. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, família do carbono, do nitrogênio e gases nobres. E aqui na segunda coluna, essas famílias, como eu falei com vocês, podem ser chamadas também de grupos. Vocês vão relacionar, né, as famílias ao grupo. Então, por exemplo, metal alcalino é a primeira família ou primeiro grupo da tabela periódica. Vocês vão aqui, ó, metais alcalinos, grupo 1. Depois, metais alcalinos terrosos é o grupo 2. Vocês vão vir relacionando, tá? É só olhar a tabela. A tabela periódica tem o nome das famílias e o nome dos seus grupos lá coloridinho. Vocês vão conseguir identificar de forma bem fácil. Com a tabela, é só olhar a tabela e responder aqui, fazer essa correspondência entre as colunas, tudo bem? Na número 9, vocês vão escrever a localização na tabela periódica desses elementos aqui. Então, mais uma vez, com a tabela na mão. Sem a tabela não dá para fazer, tá, gente? Vocês vão procurar lá na tabela aonde está esse símbolo, o P, né, que representa o elemento fósforo. Então, vocês vão procurar lá. Depois que vocês identificarem o P, vocês vão escrever o nome do grupo, a família e o nome do período. Essa é a localização, tá? Então, achando aqui esse elemento P na tabela periódica, vocês vão escrever qual é a localização dele, que vai estar dessa forma aqui, ó. Grupo 13, esse é um exemplo, tá, gente? Grupo, vocês vão responder dessa forma, grupo 13 no quarto período da tabela. Tá? Então, ele pode estar no grupo 4, no segundo período da tabela. É um exemplo. A localização é para ser escrita dessa forma. E vocês vão fazer da mesma forma para o ouro, que é na letra B, e para o frâncio, que é na letra C. Mais uma vez eu repito, com a tabela periódica na mão, sem a tabela não dá para fazer. Letra D. Qual é o número atômico do elemento que se encontra no quinto período da família 2A? Aí vocês vão lá na tabela procurar quinto período. Período é aquele que está deitado. Então, vocês vão contar lá 1, 2, 3, 4, 5 da linhazinha deitado, horizontal. Da família 2A, a família está em pé. Vocês vão cruzar as informações, né? Quinto período, família 2A. Qual é o elemento que está ali? Vocês vão colocar o número atômico dele. Lembrando que o número atômico é aquele número que está em cima. Letra E. Um átomo cujo número atômico é 10. Então, aí vocês vão direto no número atômico. Procura quem tem o número atômico 10, o númerozinho que está em cima. Vocês vão achar lá o elemento. Ele está classificado como? Então, ele é um metal? Ele é um ametal? É um calcogênio? É um halogênio? Aqui, ó, o nome das classificações da tabela estão aqui, ó. Ele faz parte da família do carbono? Ele é um gás nobre? Então, vocês vão escrever a classificação dele. Repito a vocês, gente, tudo isso está escrito na tabela periódica, tá? Todas as informações que vocês precisam está descrito na tabela periódica. Então, é estando com elas nas mãos e observando o que está sendo pedido aqui na atividade. Vamos seguir agora no número 10. Número 10, muito fácil fazer distribuição eletrônica. Então, aqui vocês irão fazer a distribuição eletrônica do enxofre, que tem número atômico 16, do nitrogênio, número 7, e do cromo, número 24. O diagrama de Linus-Pauling já está aqui. Coloquei para vocês ele aqui prontinho, vocês vão só seguir a distribuição. Então, aqui, ó, vocês têm que chegar até 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Chegou até 16? Façam aí as contas rapidinho. Descrevam essa distribuição bem aqui ao lado dos elementos. Vão fazer a mesma coisa para o nitrogênio e para o cromo. Então, só seguir aqui o diagrama. Número 11, aí vocês vão completar essa tabela fazendo aí os nossos cálculos. Lembrem das seguintes informações. O número atômico, que é representado pela letra Z, é igual ao número de prótons e é igual ao número de
elétrons. Então, esses valores sempre vão ser o mesmo. Por exemplo, se eu tenho 8 prótons aqui no oxigênio, automaticamente o meu número atômico é 8 e o meu número de elétrons também é 8. Já consegui fazer questão, já é resposta, tá? Porque todos esses valores são iguais, isso é uma definição, é uma regra. Agora, quando isso não acontece, eu tenho que aplicar a fórmula, que é a massa, letrinha A, igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aplicando a fórmula, A igual a P mais N, que é uma soma simples, vocês vão conseguir resolver aqui também a questão. Então, lembrem dessa dica, o número atômico é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons, sempre vai ser o mesmo. Quando eu não conseguir resolver através dessa dica, eu tenho que aplicar a fórmula. A igual a P mais N, que é a fórmula para descobrir o número de massa, número de prótons e número de nêutrons. Vamos ao número 12, que é bem objetiva. Vocês vão explicar a teoria do octeto, escrever aí o que ela significa. Número 13, agora falando sobre as ligações químicas. Em cada um desses itens, eu tenho uma ligação química acontecendo. São 3 tipos de ligações. Ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Lembrem que as ligações químicas de forma iônica, o elétron está sendo doado aqui, ó. Um elétron está indo para o outro local. Um elétron está indo para outro local. E isso caracteriza uma ligação iônica. Quando uma ligação é covalente, esses átomos são compartilhados, ou seja, eles são usados ao mesmo tempo. Eles não podem ser doados, porque senão o átomo vai ficar sem elétron, ok? Então, observem essas 3 situações e classifiquem que tipo de ligação é iônica, que tipo de ligação é covalente e justifique a resposta. Número 14, já estamos chegando aqui ao final. No número 14, vocês vão escrever o que é uma ligação metálica, como ela se forma. Bem fácil, bem simples também de responder. Tá? Não precisa citar exemplo, é só escrever como forma uma ligação metálica. E no número 15, finalizando, vocês vão conceituar a camada de valência, tá? Lembra que o átomo, ele tem uma camada de valência, né, que está relacionada lá aos saltos dos elétrons. Então, o que é essa camada de valência? É o que vocês vão descrever no número 15. Então, gente, todas essas questões estão de forma mais objetiva possível para vocês conseguirem resolver e identificar aí o que é necessário. E são assuntos também muito relevantes para o ensino médio. Então, espero que vocês tenham entendido. Peço mais uma vez, né, que vocês mantenham a organização, né, no caderno, a organização das atividades, que vocês façam os envios lá pela plataforma e entreguem essas atividades no dia 13 de julho. Boas atividades, bons estudos aí para vocês, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!